Ei meninas, tudo bem? Aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma limpeza de objetos que vocês podem trazer tanto do SketchUp quanto do Revit, certo? Ou até mesmo algum do ArchiCAD que não esteja com uma definição muito legal, assim, com um 2D muito legal. Bem, talvez ele fique um pouquinho longo devido à limpeza, mas vocês podem acelerar esses momentos que eu vou estar limpando, ok? Então, maravilha, eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei esse objeto lá no SketchUp e vou trazer ele aqui para dentro do ArchiCAD. Bem, a gente tem que estar num projeto limpo, é bem importante que a gente esteja num projeto zerado. Vocês podem ver que eu estou num projeto que eu acabei de abrir, não tem nenhuma definição nele. Vou lá na minha pastinha, de download para pegar esse objeto e eu arrasto ele para dentro do ArchiCAD. É a primeira vez que eu vi essa caixinha, pedi para ignorar a localização. E aí ele vai fazer a primeira conversão. Ele vai converter esses elementos que estão aqui em um elemento que seja GDL. Existem processos, né, arquivos que quando a gente coloca assim, eles ficam leves, que não tem uma alteração assim muito em peso, nada do tipo. Eles conseguem ter um registro legal. Existem outros que ficam mais pesados. Esse aqui, ó, como vocês podem ver, eu estou conseguindo rotacionar ele com facilidade, né? Tá legal, mas ele tá com muita linha, tá muito feio. Então, e até em 2D também, ele tá bem feinho. Então, eu vou limpar esse arquivo. Seleciono todo ele e peço para converter em Morph. Continuar de qualquer forma. Ele está dizendo ali que só tem muitos elementos complexos. E beleza, ó, converteu todo mundo. Eu continuo lá no meu 3D, ó, visualizando quem tá. Uma das coisas que é ruim disso é que a gente acaba perdendo os rótulos, esses elementos, tá? Uma forma que eu gosto de trabalhar com ele é o seguinte: eu gosto de usar o pesquisar e selecionar, e aí eu peço para que ele pegue elementos que sejam morph e escolha a superfície. Por que eu faço isso? Porque dessa forma eu consigo ir pegando os elementos, por exemplo, todos os que têm carinha de cortiça. Eu dou um Ctrl T, mudo o tipo de arestas desse elemento, aplico e eu coloco um tipo de superfície que já exista no meu ArchiCAD. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar uma madeirinha. Se você achar que não ficou bom, você pode, ó, Ctrl T novamente e escolher um outro. Você sabe que eu adoro frejona, então eu acabo colocando bastante esse elemento. E aí vocês já viram, ó, que ele fica bem mais leve, ele não fica mais com todos aqueles arranjos e tudo mais. Então eu vou fazendo isso em todos os elementos. Eu vou nos palitinhos, sempre pedindo para ser o morph por inteiro, não só a face, tá? Então Ctrl T, peço para ficar uma aresta suave e troco aqui de novo por algum tipo de madeirinha. Aqui ele tá pegando a garrafinha por inteiro. Vocês podem ver que ele já fica um pouquinho mais pesado, né? Ctrl T, mudo novamente. E aqui eu vou usar a superfície de vidro. Legal. Esses rótulos, infelizmente, a gente perde a representaçãozinha da etiqueta que tava.
Se vocês não conseguirem fazendo dessa mesma forma que eu estou fazendo, vocês podem ir escolhendo quais são os elementos que estão diferentes do de vocês. Por exemplo, esse rótulo aqui. Eu posso selecionar todos os morphs que tem esse rótulo. Aí Ctrl T e aí eu modifico o que cada um é. Beleza? Então, ó, vou zerar aqui, vou pedir fundo dos rótulos, ele está em branco. Vamos para o próximo. Uma explicação simples por que a gente precisa trocar esses elementos pelo que tem na biblioteca é porque senão ele vai ficar sempre em falta e vai ficar sempre mostrando que tem elementos em falta, ou ele vai ficar sujando a sua biblioteca, né, suas superfícies, colocando essas aqui que não são superfícies nativas, vamos dizer assim, que não estão convertidos, que estão faltando imagens e tudo mais. Então, uma outra situação também que é interessante sobre isso é que quando você muda os seus elementos, todos esses elementos que eu coloquei com a mesma cor, eu consigo alterar uma única vez. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um sofá modular, algo do tipo, o primeiro elemento, se eu quero ter a possibilidade de escolher a cor de cada almofada eu coloco de uma cor, porque aí a gente consegue depois especificar a cor de cada um desses elementos. Então, tudo que você quiser especificar de cor diferente, você precisa colocar de cor diferente. Se você quiser fazer algo mais padrão, por exemplo, esse aqui, você pode colocar com as corzinhas que você utilizaria. Bem, o modelo, como vocês podem perceber agora, ele já está com 3D bonitinho. O 2D ainda está meio feinho, né?
mas já deu uma boa melhorada. Nossa, deu uma ótima melhorada. Agora a gente pode pegar esses elementos que estão aqui, ó, todos selecionados, por isso é legal a gente estar num arquivo limpo. Você pode usar o Ctrl A, vem em arquivo, bibliotecas e objetos e vai salvar essa seleção como um objeto. Então eu vou colocar aqui como ele vai me mostrar todas as pinturas que eu estou usando, né? Todas as superfícies que eu estou utilizando, quais são as linhas e quais são as minhas canetas, tá? Utilizadas. Eu também posso vir nesses detalhes para alteração, aqui embaixo, e colocar uma imagem de pré-visualização, colocar que fui eu que fiz, ó. Então, fui eu que fiz essa alteração. Ok? O tipo de licença, a descrição desse elemento e pedir aqui para alterar. Vou dar um ok, ele já vai salvar esse objeto como um objeto nativo do ArchiCAD. Eu vou pegar esse morph que está aqui, eu vou dar um Ctrl A, vou chegar ele para o ladinho. E vou pegar aqui no objeto, ele já vai ser o primeiro a ser inserido. Então, ó, ele já está aqui. Igualzinho o morph, ok? Se você quiser utilizar o objeto dessa forma, ele já está pronto. Eu gosto sempre de colocar um fundinho nesse objeto, porque vocês podem perceber que fica mais difícil de pegar. Eu preciso selecionar tudo que está à volta, ou encontrar o ponto muito certeiro dele para conseguir selecioná-lo. Então, eu prefiro colocar um fundinho, algo do tipo. Mas dessa forma aqui, você já consegue fazer bastante coisa. Você já consegue trocar as superfícies, você já consegue visualizar o seu modelo, né? Visualizar ele em 3D. E uma outra coisa que eu gosto bastante também é de colocar uma imagenzinha de referência, para que ele fique aparecendo aqui, eu não precise ficar abrindo esse elemento para ver quem ele é, né? Não precise clicar em cima dele. Como esse modelo não tem uma imagem fechada, né? Não é um modelo real, assim, você pode tirar um print dessa imagenzinha 3D que está aqui. E a gente, ao abrir esse objeto, arquivo, bibliotecas e objetos, abrir objeto. Com o print que você tirou, você vem em imagem de pré-visualização e cola. Então, ele já vai ficar na sua biblioteca com essa representação simples, ok? Bem, para fazer essa parte de simbologia, você pode ver que está em branco, então eu vou lá no meu pavimento térreo, dou um Ctrl C, é muito importante que ele sempre esteja locado no seu ponto de origem para você fazer isso, para você não ter que ficar mudando outros códigos, ok? Então eu dei um Ctrl C aqui e vou lá na minha simbologia e dou um Ctrl V. Aqui na simbologia, esse elemento ele está mais simples, mas vejam, eu tenho 694 linhas. Isso é muita coisa. Então, eu já venho aqui primeiro dando uma nova forma, pedindo para consolidar as linhas de trabalho, que eu vou ajustar esses itens, apagar itens que estão duplicados, sobrepostos, ok? E nessa primeira limpeza de 694, ele ficou com 694. Não teve nenhum item sobreposto. Mas eu posso também pedir para ele unificar. Então, vamos ver. Agora ele tem 30 linhas, ok? Quanto mais linhas um elemento tiver, ele vai ficando mais sujo também dentro do ArchiCAD e mais pesado ele pode ficar. E por fim eu coloco uma trama. Então, ó, geralmente eu inicio colocando essa tramazinha em verde, ok? Para facilitar, para ver se está todo mundo fechado, e depois eu transformo ela para branco. Se aqui tivesse algum tipo de representação que vocês gostariam de apagar, por exemplo, essa linha que está aqui por fora, ela é uma linha a mais que eu não necessito, eu posso apagar esse item. Eu acho que em todos eles tem. Então você pode ir ajustando a sua representação, ok?
Então aqui, por exemplo, ó, tem esse elemento todo aqui que eu posso ajustar. Posso pegar a minha trama e pedir para passar por essa, então eu vou adicionar essa trama aqui, adicionar o polígono. Palitinhos que estão sobrepostos, você pode fazer uma limpeza nisso também, né? Você pode apagar aqui alguns itens para que eles não fiquem se sobrepondo. Então, tudo isso faz parte de uma limpezinha que você pode fazer na hora que você está gerando esse modelinho. Então, aqui vai sempre a parte de esmero mesmo com o objeto que você está trabalhando, né? Então, para que a representação dele fique mais limpa o possível. E aqui, se vocês precisarem, se vocês quiserem acelerar o vídeo enquanto eu estou fazendo essa limpezinha, fiquem à vontade.
Bem, acredito que já deu uma boa organizada aqui nesses itens. Vocês podem verificar se algum ficou passando, se algo não está como esperado, ok? Só para realmente ter essa limpeza e o objeto ficar mais bonitinho, sem tantas linhas, sem tantos elementos que possam ficar bagunçados. Bem, por fim, mais uma vez eu gosto de pegar todos os elementos, eu tenho 51, eu gosto de mais uma vez vir nas definições deles aqui em dar nova forma e gosto de unificá-los, porque ali quando a gente vai cortando pode ser que a gente tire alguns elementos, antes o que era muito comprido, né, a gente diminuiu. Bem, e é isso. E por fim, pessoal, a gente pode também mudar a cor das tramas. Então, eu vou pegar aqui trama, Ctrl A, vou colocar uma trama sólida com a caneta 19 na parte de cima. Essa trama aqui que vai ser a responsável por a gente inserir esses elementos e ficar mais fácil de pegar. Uma outra função que é muito legal, por exemplo, é se você quisesse que no eixo desse potinho aqui, ó, no eixo dele tivesse um ponto, um hotspot. Então você pode inserir como um ponto quente. E aí ele vai ficar um ponto de vértice nesse elemento aqui. Vou colocar um nesse aqui também para vocês verem. E ele vai ficar um ponto de vértice me facilitando a pega, ok? Então eu gosto de fazer isso com a linha, porque com a linha eu consigo encontrar o ponto de vértice certinho que eu preciso. Inserir um hotspot, ok? Bem, ainda não acabou. Esse elemento aqui está feito como uma simbologia 2D, mas a vista dele ainda não é essa, tá? Então, se a gente voltar aqui na vista 2D, vocês vão ver que a vista 2D dele ainda está suja, não é aquela que a gente acabou de arrumar. Então, eu preciso ir lá no script 2D, vocês estão vendo que tem várias coisas aqui escritas, e aí eu vou bloquear esse elemento para que ele não possa mais aumentar de tamanho, diminuir, essa função não vai estar mais nele, ele vai ser um elemento mais fechado, tá? E a representação 2D dele vai ser aquela que eu acabei de desenhar. Então, eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo e vou usar esse comentário aqui, que é essa interrogação, não, exclamação na frente de todos os itens, que ele anula todos os itens. Eu prefiro deixar isso aqui, ok? Com a possibilidade de voltar atrás depois, ok? Do que apagar tudo que está escrito aqui no script 2D. E a gente vai usar um código que é o fragment to 1,0. Esse código significa que você vai pegar tudo que está no símbolo 2D e vai tornar isso a vista 2D desse elemento. Eu vou verificar aqui o texto, o GDL está ok. Se eu for agora na vista 2D, vocês vão ver que está agora a vista que eu desenhei e não mais aquela original, ok? Então, ó, esse daqui é um jeito simplinho, agora eu vou salvar. Isso é um jeito simples de criar um objeto que venha do SketchUp, ok? Vamos dar para pegar ele fica bem mais fácil, se você quiser colocar ele a partir desse ponto, são aqueles hotspots, ó, que a gente colocou, ok? E a pega tá muito mais fácil, e também se eu tiver, por exemplo, um elemento embaixo, vou pedir para mostrar aqui, ó, ele também fica branquinho, né? Então, isso é muito legal, quando ele tá vazado, ele fica da cor do elemento que ele está em cima ou embaixo, né? Então, fica transparente. Assim, a gente já tem uma corzinha branca de definição, tá? Bem, por fim, vamos dar uma olhada nele na biblioteca. Vou dar aqui um Ctrl T. Como eu falei para vocês, ó, ele já está aqui bonitinho com a sua imagem. As superfícies para você trocar, caso você queira, ok? Desses elementos que estão aqui. E vamos levar esse elemento para a nossa biblioteca, que aqui a gente fez uma limpeza. Então, vem em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Gestor de Biblioteca. Ele está aqui no meu trio e eu vou usar esse disquetezinho exportando esse item para uma pasta local. A minha pasta vai se chamar Decoração e eu vou colocar aqui
difusores. E vou exportar. Pronto, agora ela já está na minha biblioteca, ok? E o que eu faço depois disso? Eu apago tudo que está aqui, vocês podem dar um Ctrl A para apagar. Para fazer um outro objeto, eu venho nas superfícies e eu apago todas as superfícies que foram convertidas, né? Todas essas que estão aqui, ó, eu apago essas superfícies para que eu tenha facilidade com o próximo item de fazer naquele mesmo esquema de ir pegando pelo pesquisar e selecionar as cores do morph, as cores que vieram com o elemento. Bem, espero que tenha esclarecido. Um beijo para vocês. Até mais.